Bom dia, queridos. Espero que vocês estejam bem. Eu estou perdida no tempo. Achei que ontem era sexta-feira, mas não, hoje é sexta-feira. E eu não tive a oportunidade de entrar mais cedo e fazer a oração da manhã, mas eu tenho uma boa palavra para você, uma palavra forte que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Aqui diz: pois por isso vocês se tornam indesculpáveis quando julgam os outros, sabendo quem vocês são. E quando fazem isso, condenam a si mesmos, porque praticam as mesmas coisas. Veja o conselho do apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo nos ensina aqui que quando nós julgamos os outros, nós cometemos muitos erros. Porque quem somos nós para julgarmos os outros? Eu tenho aprendido muitas coisas com a palavra de Deus. Mas eu percebo que erro muito no meu comportamento e tenho que assumir isso. Muitas vezes fazendo as minhas próprias avaliações, meus próprios julgamentos, e acredito que com você deva acontecer a mesma coisa. Mas veja como isto é sério. A palavra de Deus nos diz aqui que, sendo quem somos, ou seja, somos pecadores, dependemos também da misericórdia de Deus. Não temos o direito de dizer isso ou aquilo, ou fazermos julgamentos quando não conseguimos controlar nossas próprias ações. E ainda que conseguíssemos, e ainda que fôssemos uma pessoa extremamente correta, esse direito não é nosso. Só há um juiz, o Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que eu abro a palavra de Deus e me deparo com este tipo de ensinamento, eu aprendo cada vez mais. E entendo como eu ajo muitas vezes como uma pessoa tola, sem entendimento, mesmo tendo conhecimento da palavra. Quando me deixo levar por conversas, quando me permito abrir a boca para falar sem conhecimento. E eu estou falando de mim porque eu paro e analiso o meu comportamento, porque é isso que o cristão deve fazer. Ele deve ler a palavra de Deus e deve avaliar o próprio comportamento para que a própria palavra o ajude a se regenerar, a se tornar uma nova criatura. Então, quando Paulo diz aqui, vocês cometem erros, vocês quem são quando julgam os outros, se vocês praticam as mesmas coisas? Talvez aí do outro lado você me diga, não, mas eu não roubo, não, mas eu não matei. Mas para Deus existe pecadinho ou pecadão? Não existe. Isso eu aprendi numa das pregações com o pastor querido, o pastor Jaime de Amorim Campos, que não existe para Deus pecado pequeno ou pecado grande. Existe aquele que se arrepende verdadeiramente, não volta a cometer o mesmo erro, e a partir daí vai sendo aperfeiçoado por Cristo para se tornar uma nova criatura. Mas enquanto estivermos aqui na terra, seremos falhos. Dependeremos exclusivamente de Deus para não sermos consumidos. Porque a nossa vaidade, porque o nosso falar ansioso, apressado, nos coloca em uma situação vulnerável. Porque agimos como
aquele animal que não tem controle. Não conseguimos, como o Tiago diz, controlar a nossa língua. Temos que falar e falar e falar. Pare e observe o seu comportamento diário. O quanto suas palavras são positivas, negativas. E o quanto de tempo você perde falando da vida dos outros. Isso é bom? Não. Não é bom saber que somos motivo de conversas, mas pior é saber que nós somos os fofoqueiros, os caluniadores, os juízes. Mas veja como Deus nos trata. A moeda que você usar para pagar vai ser a mesma moeda pela qual você será pago. A balança que você pesar será exatamente a mesma balança que você será pesado. Então Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos ensina a focarmos naquilo que vale a pena, naquilo que nos leva à vida eterna, que é aprender com sua palavra e deixarmos de lado o nosso comportamento hostil que nos leva ao engano, que nos leva à perda, que nos leva à destruição, se não nos levar à perda da salvação eterna. Então que possamos aprender com a palavra de Deus e que Jesus nos ensine, nos molde a nos tornarmos novas criaturas, verdadeiramente seus imitadores, porque muitas vezes diante das pessoas nós parecemos santos, mas Deus também sabe o que fazemos quando estamos sozinhos, com quem falamos ao telefone, quais são as mensagens que trocamos. Não há como se esconder dele. Você pode se esconder do ser humano, do homem. Você pode representar alguém para a sociedade, mas Deus te conhece. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada por Tua palavra, Senhor. Porque tendo aqui a oportunidade de compartilhar a Tua palavra, eu também aprendo com ela. Perdoa os meus pecados, Senhor. E ajuda este que ora comigo também a se conscientizar e se arrepender dos pecados, para que possamos estar conectados a Ti, como diz a Tua palavra em João 15, para que sejamos ramos que produzam frutos. Senhor, que este dia seja entregue em Tuas mãos e que as nossas vidas sejam vidas para Te glorificar na terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aprendam com Ele.